sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos. Movidos por uma observação casual, há alguns anos investigamos, nas mais diferentes formas e sintomas da histeria, o motivo, a ocorrência que suscitou pela primeira vez, frequentemente muitos anos atrás, o fenômeno em questão. Na grande maioria dos casos, não conseguimos determinar esse ponto de partida pelo simples exame do doente, mesmo quando é bastante minucioso, em parte porque muitas vezes se trata de evidências cuja discussão é desagradável para os doentes, mas sobretudo porque eles realmente não se lembram e muitas vezes não fazem ideia da conexão causal entre o evento desencadeador e o fenômeno patológico. Geralmente é necessário hipnotizar os doentes e despertar, durante a hipnose, as lembranças do tempo em que o sintoma apareceu pela primeira vez. Então conseguimos expor de modo mais nítido e convincente aquela conexão. Esse método de investigação nos propiciou, em grande número de casos, resultados que parecem valiosos tanto no aspecto teórico quanto no prático. No aspecto teórico, porque nos provaram que o fator acidental é determinante para a patologia da histeria num grau que vai muito além daquele conhecido e reconhecido. É evidente que na histeria traumática foi o acidente que provocou a síndrome, e a relação causal é igualmente visível nos ataques histéricos, quando as manifestações dos doentes permitem depreender que em cada acesso eles tornam a alucinar o mesmo evento que provocou o primeiro ataque. Já nos outros fenômenos é mais obscura a situação. Nossas experiências nos mostram, no entanto, que os mais diferentes sintomas, tidos como produtos espontâneos, por assim dizer, idiopáticos da histeria, acham-se tão forçosamente ligados ao trauma ocasionador quanto aos fenômenos acima mencionados, transparentes nesse ponto. Podemos remontar a esses fatores ocasionadores nevralgias e anestesias dos mais diversos gêneros e que frequentemente duram anos. Contraturas e paralisias, ataques histéricos e convulsões epileptoides que todos os observadores haviam tomado por verdadeiras epilepsias, e afecções de naturezas de tiques, vômitos contínuo e anorexia que chegava à recusa de alimento, os mais variados distúrbios da visão, alucinações visuais sempre recorrentes, etc. A discrepância entre o sintoma histérico persistente por anos e o motivo único é a mesma que estamos habituados a ver regularmente na neurose traumática. Com muita frequência são acontecimentos da infância que produziram um fenômeno patológico de maior ou menor gravidade por todos os anos subsequentes. Muitas vezes, a conexão é tão clara que fica evidente a razão pela qual o incidente motivador gerou esse fenômeno e não outro. Esse foi, de maneira totalmente clara, determinado pelo motivo precipitador. Tomemos o exemplo, bastante banal, de um afeto doloroso que surge durante a refeição, mas é reprimido, então provoca náusea e vômito, e este persiste durante vários meses como vômito histérico. Uma jovem que vela em atormentada angústia o leito de um doente, cai em estado de obnubilação e tem uma terrível alucinação, enquanto seu braço direito, pendente sobre o encosto da poltrona, fica dormente. Daí se desenvolve uma paresia desse braço, com contratura e anestesia. Ela quer rezar e não encontra palavras. Finalmente consegue dizer uma prece infantil inglesa. Quando, mais tarde, desenvolve-se uma histeria grave e extremamente complicada, ela fala, escreve e compreende apenas inglês, e a língua materna lhe é incompreensível por 1 ano e meio. Uma criança gravemente enferma adormece por fim. A mãe concentra toda a sua força de vontade em se manter quieta e não despertá-la. Devido precisamente a essa intenção, ela produz, contra a vontade histérica, um ruído estalante com a língua. Este se repete mais tarde, numa ocasião em que também quer se manter absolutamente quieta, e disso nasce um tique, que, na forma de estalido da língua, acompanha por muitos anos sempre que fica agitada. Um homem muito inteligente se encontra junto a seu irmão, quando este, sob narcose, tem a articulação anquilosada de seus quadris estendida. No instante em que ela cede, com um ruído, o homem sente em sua própria articulação dos quadris uma dor violenta que persiste por quase 1 ano. Em outros casos, a conexão não é tão simples. Existe apenas uma relação simbólica, por assim dizer, entre o motivo precipitador e o fenômeno patológico, como o que a pessoa sã forma no sonho quando, por exemplo, uma nevralgia se associa a uma dor psíquica ou o vômito ao afeto de repugnância moral.
Estudamos doentes que costumavam empregar de forma abundante essa simbolização. Em outros casos ainda, uma determinação desse gênero não é compreensível de imediato. Entre eles se inclui precisamente os sintomas histéricos típicos, como hemianestesia e estreitamento do campo de visão, convulsões epileptiformes, etc. Temos de reservar a exposição do nosso ponto de vista sobre esse grupo para a discussão mais pormenorizada da matéria. Tais observações nos parecem demonstrar a analogia quanto à patogênese entre a histeria comum e a neurose traumática e justificar uma extensão do conceito de histeria traumática. Na neurose traumática, não é o ferimento físico insignificante a causa efetiva da doença, mas o afeto de pavor, o trauma psíquico. De maneira análoga, para muitos, se não para a maioria dos sintomas histéricos, nossas investigações revelam causas imediatas que devemos designar como traumas psíquicos. Toda vivência que suscita os penosos afetos de pavor, angústia, vergonha, dor psíquica, pode atuar como um trauma psíquico. Se isso de fato acontece, depende compreensivelmente da sensibilidade da pessoa afetada, assim como de uma condição a ser mencionada mais tarde. Não raros se encontram na histeria comum, em vez de um único grande trauma, vários traumas parciais, causas agrupadas, que apenas se somando puderam manifestar efeito traumático e que formam um conjunto por serem, em parte, componentes de uma única história de sofrimento. Em outros casos, ainda, são circunstâncias aparentemente indiferentes em si mesmas que, por coincidirem com o evento realmente eficaz ou com um momento de especial excitabilidade, adquiriram uma dignidade como traumas que habitualmente não se esperaria delas, mas que conservam a partir de então. Mas o nexo causal entre o trauma psíquico motivador e o fenômeno histérico não é tal que o trauma, como o evento provocador, desencadeasse o sintoma que então, tornado independente, permaneceria. Devemos antes afirmar que o trauma psíquico, ou, mais precisamente, a lembrança do mesmo, age como um corpo estranho que, ainda muito depois de sua penetração, deve ser considerado um agente atuante no presente. E vemos a prova disso num fenômeno extremamente curioso que, ao mesmo tempo, confere um notável interesse prático a nossas descobertas. Nesse sentido, vimos, para nossa grande surpresa inicial, que cada sintoma histérico desaparecia de imediato e sem retorno quando conseguíamos despertar com toda a clareza a lembrança do acontecimento motivador, assim avivando igualmente o afeto que o acompanha e quando, em seguida, o doente descrevia o episódio da maneira mais detalhada possível, pondo o afeto em palavras. Recordar sem afetos é quase sempre ineficaz. O processo psíquico que ocorreu originalmente deve ser repetido da maneira mais viva possível, levado ao status nascente e então expresso. Nisso, quando se trata de fenômenos envolvendo estímulos, eles, espasmos, nevralgias, alucinações, reaparecem uma vez mais com toda a intensidade e depois desaparecem para sempre. Falhas funcionais, como paralisias e anestesias, desaparecem do mesmo modo, naturalmente sem que sua intensificação momentânea seja nítida. Pode aparecer a suspeita de que se trata de uma sugestão não intencional. O doente esperaria livrar-se de seu sofrimento pelo procedimento e essa expectativa, não o expressar mesmo, seria o fator atuante. Contudo, não é assim. A primeira observação dessa espécie, em que um caso extremamente complexo de histeria foi analisado dessa maneira e os sintomas causados separadamente também foram separadamente removidos, provém do ano de 1881, ou seja, de um tempo pré-sugestivo. Foi possibilitada por auto-hipnose espontânea da doente e suscitou no observador a máxima surpresa. Numa inversão da sentença, cessando a causa, cessa o efeito, bem poderíamos deduzir dessas observações que o acontecimento motivador continua a atuar de alguma forma anos depois, não indiretamente, pela mediação de uma corrente de elos causais interligados, mas imediatamente como uma causa precipitadora, mais ou menos como uma dor psíquica lembrada em consciência desperta, ainda provoca lágrimas tempos depois. O histérico sofre, sobretudo, de reminiscências. Parte 2.
Parece espantoso, a princípio, que vivências há muito tempo ocorridas possam agir tão intensamente, que as lembranças delas não se assujeitem ao desgaste a que vemos sucumbir todas as nossas lembranças. Talvez as seguintes considerações nos permitam alcançar alguma compreensão desses fatos. O empalidecimento ou a perda de afeto de uma lembrança depende de vários fatores. O que importa, sobretudo, é se ocorreu ou não uma reação enérgica ao evento afetador. Entendemos aqui por reação toda a série de reflexos voluntários e involuntários em que, como se sabe pela experiência, os afetos se descarregam, do choro até um ato de vingança. Quando essa reação ocorre em grau suficiente, faz desaparecer uma grande parte do afeto. Nossa linguagem dá testemunho desse fato, que é de observação cotidiana em expressões como desafogar a raiva, desafogar o choro, etc. Se a reação é suprimida, o afeto permanece ligado à lembrança. Uma ofensa que é revidada, ainda que apenas com palavras, é lembrada diversamente de uma que se teve que aguentar. A linguagem também reconhece essa diferença nas consequências psíquicas e físicas e, de modo bastante característico, designa como agravo precisamente o sofrimento suportado em silêncio. A reação do lesado ao trauma só tem efeito inteiramente catártico quando é adequada, como a vingança. Mas o ser humano encontra na linguagem um sucedâneo para a ação, como o auxílio do qual o afeto pode ser abreagido, quase do mesmo modo. Em outros casos, a própria fala é o reflexo adequado, como queixa e como enunciação de um segredo que atormenta, uma confissão. Quando não ocorre semelhante reação por atos, palavras e, em casos mais leves, pelo choro, a lembrança do episódio conserva, a princípio, o realce afetivo. A abreação não é, porém, uma única forma de lidar com o trauma psíquico que se acha à disposição do mecanismo psíquico normal da pessoa sadia. A lembrança dele, mesmo quando não foi abreagida, entra no grande complexo da associação, ocupa um lugar ao lado de outras vivências que talvez a contradigam, sofre uma correção por outras ideias. Depois de um acidente, por exemplo, associa-se a lembrança do perigo à lembrança do que ocorreu em seguida, o salvamento, a consciência da segurança atual. A lembrança de um agravo é corrigida pelo estabelecimento correto dos fatos, por ponderações sobre a própria dignidade, etc. E assim, por meio de operações associativas, a pessoa normal consegue fazer desaparecer o afeto concomitante. A isso vem juntar-se aquele esvanecer geral das impressões, aquele empalidecer das lembranças a que chamamos esquecer, que desgasta sobretudo as ideias não mais eficazes afetivamente. De nossas observações resulta, pois, que aquelas lembranças que se tornaram motivo precipitador de fenômenos histéricos conservaram-se por longo tempo em admirável frescor e com todo o seu realce de afeto. Mas devemos mencionar, como um outro fato notável e que mais tarde aproveitaremos, que os doentes não dispõem dessas lembranças como de outras de sua vida. Pelo contrário, essas vivências faltam por completo na memória dos doentes em seu estado psíquico habitual, ou lá estão presentes apenas de forma bastante sumária. Somente quando são eles interrogados na hipnose, essas lembranças aparecem com a vividez intocada de acontecimentos frescos. Assim, ao longo de 6 meses, uma de nossas doentes reproduziu na hipnose, com alucinatória vividez, tudo o que havia excitado no mesmo dia do ano anterior, durante uma histeria aguda. Um diário de sua mãe, de cuja existência não tinha conhecimento, atestou a exatidão impecável da reprodução. Outra doente reviveu com nitidez alucinatória, parte em hipnose, parte em ataques espontâneos, todos os episódios de uma psicose histérica sofrida 10 anos antes e da qual não tinha recordação, em sua maior parte, até o instante de seu reaparecimento. Também certas lembranças etiologicamente importantes, de 15 a 25 anos de existência, revelaram-se nela de espantosa integridade e intensidade sensorial e atuaram, em seu retorno, com toda a força afetiva de novas experiências. A razão para isso deve estar no fato de que essas lembranças constituem uma exceção no que diz respeito ao desgaste, em todos os aspectos acima discutidos. Evidencia-se com efeito que essas lembranças correspondem a traumas que não foram suficientemente abreagidos e,
Examinando mais de perto as razões que impediram isso, podemos encontrar pelo menos 2 séries de condições sobre as quais a reação ao trauma não ocorreu. No primeiro grupo estão aqueles casos em que os doentes não reagiram a traumas psíquicos porque a natureza do trauma excluiu uma reação, como na perda de uma pessoa amada que parece insubstituível, ou porque as circunstâncias sociais tornavam impossível uma reação, ou porque se tratava de coisas que o doente queria esquecer e por isso intencionalmente reprimiu, inibiu e suprimiu de seu pensamento consciente. Precisamente essas coisas penosas encontramos depois da hipnose como fundamento de fenômenos histéricos, delírios histéricos dos santos e freiras, das mulheres abstinentes, das crianças bem educadas. A segunda série de condições é determinada não pelo conteúdo das lembranças, mas pelos estados psíquicos em que se achava o doente quando se deram as vivências em questão. Pois na hipnose também encontramos, como motivo precipitador de sintomas histéricos, ideias que, embora não significativas em si, devem sua manutenção à circunstância de haverem surgido sob graves afetos paralisantes, como pavor, por exemplo, ou em estados psíquicos anormais, como no semi-hipnótico, estado de obnubilação, do sonhar acordado, em auto-hipnoses e similares. Nesses é a natureza desses estados que torna impossível uma reação ao evento. Ambas as condições podem naturalmente coincidir e, de fato, coincidem. Esse é o caso quando um trauma eficaz em si sobrevém num estado de afeto grave, paralisante ou de consciência alterada. Mas também parece ocorrer que em muitas pessoas o trauma psíquico provoca um daqueles estados anormais, o qual, por sua vez, impossibilita a reação. É comum aos 2 grupos de condições, porém, que os traumas psíquicos não resolvidos por meio de reação também não o possam ser por elaboração associativa. No primeiro grupo, é o propósito do doente que quer esquecer as vivências penosas e as exclui da associação tanto quanto possível. No segundo grupo, esse processamento associativo fracassa porque não existe abundante vínculo associativo entre o estado de consciência moral e os patológicos em que surgiram essas ideias. Logo teremos ocasião de examinar mais detidamente essa questão. Pode-se dizer, portanto, que as ideias que se tornaram patogênicas conservam-se tão frescas e vigorosamente afetivas porque o desgaste normal pela abreação e pela reprodução em estados de desimpedida associação lhes é negado. Parte 3. Quando comunicamos as condições que, segundo nossa experiência, são decisivas para que fenômenos histéricos se desenvolvam de traumas psíquicos, já então tivemos que falar de estados anormais da consciência em que surgem essas ideias patogênicas e salientar o fato de que a lembrança do trauma psíquico atuante não se acha na memória normal do doente e sim na memória do hipnotizado. Quanto mais nos ocupávamos desses fenômenos, mais segura tornava-se nossa convicção de que aquela cisão da consciência, que nos casos clássicos conhecidos é tão evidente na forma de dupla consciência, existe de maneira rudimentar em toda a histeria, e que a tendência a essa dissociação e, com isso, ao aparecimento de estados anormais da consciência, que reuniremos sob a denominação de hipnoides, é o fenômeno fundamental dessa neurose. Coincidimos nessa opinião com Binet e os 2 Janet, Pierre e Jules, embora nos falte experiência a respeito das surpreendentes descobertas que fizeram com pacientes anestésicos. Gostaríamos então de pôr ao lado da afirmação frequentemente feita, a hipnose é uma histeria artificial, essa outra. O fundamento e a condição da histeria é a existência de estados hipnoides. Em toda a sua diversidade, esses estados hipnoides têm entre si e com a hipnose um ponto em comum. As ideias que neles surgem são muito intensas, mas fechadas ao tráfego associativo com o resto do conteúdo da consciência. Esses estados hipnoides são associáveis entre si e seu conteúdo ideativo pode, por essa via, alcançar graus distintos de organização psíquica. De resto, a natureza desses estados e o grau de seu isolamento do restante dos processos da consciência poderia variar de modo semelhante ao que vemos na hipnose, que se estende da leve sonolência ao sonambulismo, da total lembrança à amnésia absoluta. Se esses estados hipnóides já existem antes da doença manifesta, eles fornecem o solo sobre o qual o afeto instala a lembrança patogênica, com suas consequências somáticas. Esse comportamento corresponde à histeria por predisposição. Mas nossas observações mostram que um trauma severo, como o da neurose traumática, uma supressão trabalhosa, por exemplo, do afeto sexual, podem efetuar uma dissociação de grupos de ideias mesmo em pessoas não predispostas.
e esse seria o mecanismo da histeria psiquicamente adquirida. Entre os extremos dessas duas formas, deve-se admitir uma série de casos em que a facilidade para dissociação no indivíduo em questão e a magnitude afetiva do trauma variam em sentido inverso. Nada temos de novo a dizer sobre a origem dos estados hipnóides predisponentes. Acreditamos que muitas vezes se desenvolvem a partir dos devaneios ou sonhos diurnos, tão frequentes mesmo em pessoas sadias e para os quais os trabalhos manuais femininos, por exemplo, oferecem tanta ocasião. A questão de por que as associações patológicas formadas em tais estados são tão firmes e influenciam os processos somáticos com intensidade tão maior do que habitualmente fazem as ideias coincide com o problema da eficácia de sugestões hipnóticas em geral. Nossas observações nada trazem de novo acerca disso. Por outro lado, lançam alguma luz sobre a contradição que existe entre a asserção de que a histeria é uma psicose e o fato de que podemos encontrar, entre os histéricos, pessoas de excepcional clareza de espírito, da mais forte vontade, de grande caráter e inteligência crítica. Nesses casos, tal caracterização é correta para seu pensamento em estado de vigília. Em seus estados hipnóides, são pessoas alienadas, como somos todos nós nos sonhos. Contudo, enquanto nossas psicoses oníricas não influenciam nosso estado de vigília, os produtos dos estados hipnóides irrompem como fenômenos histéricos na vida desperta. Parte 4. Podemos repetir para os ataques histéricos quase as mesmas afirmações que fizemos sobre os sintomas histéricos duradouros. Temos, como se sabe, uma descrição esquemática do grande ataque histérico feita por Charcot, segundo o qual se distingue em 4 fases num ataque completo. Primeira fase, a epileptoide. Segunda, a dos grandes movimentos. Terceira, a das atitudes passionais, a fase alucinatória. E quarta, a do delírio final. Charcot deriva todas aquelas formas do ataque histérico, que verdadeiramente são observadas com mais frequência que o grande ataque completo, da abreviação e do prolongamento, da ausência e do isolamento das fases individuais. Nossa tentativa de explicação se liga à terceira fase, a das atitudes passionais. Quando ela é pronunciada, a reprodução alucinatória de uma lembrança que foi significativa para a irrupção da histeria, a lembrança do único grande trauma da chamada histeria traumática, por excelência, ou de uma série de traumas parciais correlatos como os que estão na base da histeria comum. Ou, por fim, o ataque traz de volta aqueles acontecimentos que, por haverem coincidido com um momento de particular predisposição, foram elevados a traumas. Entretanto, há também ataques que aparentemente consistem apenas em fenômenos motores e aos quais falta uma fase passional. Se, em semelhante ataque de convulsões gerais ou de rigidez cataléptica, ou num ataque do sono, conseguimos estabelecer um rapport com o doente, ou melhor ainda, conseguimos provocar o ataque durante a hipnose, descobrimos que também aqui subjaz a lembrança do trauma psíquico ou de uma série de traumas que habitualmente se torna conspícua numa fase alucinatória. Uma garotinha sofre há anos de ataques de convulsões generalizadas que se poderia tomar por epilépticos, como de fato ocorreu. A fim de estabelecer o diagnóstico diferencial, ela é hipnotizada e sofre imediatamente um de seus ataques. A pergunta: o que você vê agora? Ela responde: o cão vem chegando. E, com efeito, verifica-se que o primeiro ataque desse tipo acontecera depois dela ser perseguida por um cão selvagem. O êxito da terapia completa em seguida a decisão diagnóstica. O empregado, que se tornou histérico em consequência de maus tratos por parte de seu chefe, sofre de ataques em que se desmantela no chão, esbraveja e se enfurece sem dizer uma palavra ou demonstrar alguma alucinação. É possível provocar o ataque na hipnose, e o doente revela então que revive a cena em que o senhor o insulta na rua e o golpeia com uma bengala. Poucos dias depois, ele retorna com a queixa de que tivera de novo o mesmo ataque e dessa vez se verifica, durante a hipnose, que ele reviveu a cena a qual verdadeiramente se associava à irrupção da doença, a cena na sala do tribunal, quando não conseguiu obter separação pelos maus tratos, etc.
As lembranças que aparecem nos ataques histéricos ou que neles podem ser despertadas também correspondem, em todos os demais aspectos, às ocasiões que distinguimos como fundamentos de sintomas histéricos duradouros. Como estas, dizem respeito a traumas psíquicos que escaparam à liquidação por abreação ou por trabalho mental associativo. Como estas, acham-se totalmente ou em seus componentes essenciais, fora do alcance da memória da consciência normal e mostram pertencer ao conteúdo ideativo de estados de consciência hipnoides com associação restrita. Por fim, elas também permitem a prova terapêutica. Nossas observações nos ensinaram com frequência que uma lembrança tal, que até então provocou ataques, torna-se incapaz de fazê-lo quando na hipnose a levamos à reação e à correção associativa. Os fenômenos motores do ataque histérico podem ser interpretados, em parte, como formas gerais de reação do afeto que acompanha a lembrança, como o agitar de braços e pernas, de que já se serve o bebê, e, em parte, como movimentos diretos da expressão dessa lembrança. Por outro lado, assim como os estigmas histéricos nos sintomas duradouros, também podem furtar-se a essa explicação. Obtemos uma apreciação particular do ataque histérico se considerarmos a teoria há pouco indicada de que na histeria estão presentes grupos de ideias originadas em estados hipnoides que, excluídos do trânsito associativo com os demais, porém associáveis entre si, constituem um rudimento mais ou menos altamente organizado de uma segunda consciência. Assim, um sintoma histérico duradouro corresponde a uma penetração desse segundo estado na inervação corporal habitualmente dominada pela consciência normal. Mas um ataque histérico é evidência de uma organização superior desse segundo estado e indica, quando acaba de surgir, um momento em que essa consciência hipnoide apoderou-se de toda a existência, ou seja, uma histeria aguda. Quando, porém, trata-se de um ataque recorrente que contém uma lembrança, implica um retorno desta. Charcot já exprimiu o pensamento de que o ataque histérico seria o rudimento de uma condição secundária. Durante o ataque, o domínio sobre toda a inervação corporal é passado à consciência hipnoide. A consciência normal, como mostram experiências conhecidas, não é sempre totalmente reprimida quando isso ocorre. Ela pode até mesmo perceber os fenômenos motores do ataque, enquanto os processos psíquicos dos mesmos escapam à sua apreensão. A típica evolução de uma grave histeria é, sabidamente, a seguinte. Primeiro, forma-se em estados hipnoides um conteúdo ideativo, que então, suficientemente desenvolvido, apodera-se durante um período de histeria aguda da inervação corporal e da existência do doente, cria sintomas duradouros e ataques e, enfim, exceto por alguns vestígios, desaparece. Se a pessoa normal pode recuperar o domínio, o que sobreviveu daquele conteúdo ideativo hipnoide retorna em ataques histéricos e, de tempos em tempos, leva-a novamente a estados semelhantes que são eles próprios outra vez influenciáveis e receptivos a traumas. Com frequência se estabelece, então, uma espécie de equilíbrio entre os grupos psíquicos reunidos na mesma pessoa. Ataque e vida normal seguem lado a lado sem influenciar um ao outro. O ataque sobrevém espontaneamente, como também costumam sobrevir em nós as lembranças, mas pode igualmente ser provocado, assim como toda lembrança pode ser despertada conforme as leis da associação. A provocação do ataque ocorre ou pela excitação de uma zona histerógena ou por uma nova vivência que, pela semelhança, recorda a vivência patogênica. Esperamos poder mostrar que entre as duas condições aparentemente tão diversas não existe uma diferença essencial e que em ambos os casos se toca numa lembrança hiperestésica. Em outros casos, esse equilíbrio é muito instável. O ataque aparece como manifestação do resto de consciência hipnoide, sempre que a pessoa normal se esgota e se torna incapaz de trabalhar. Não é de descartar que, em tais casos, também o ataque, despido de seu significado original, possa retornar como reação motora desprovida de conteúdo. Resta, como tarefa para a pesquisa ulterior, investigar as condições que determinam se uma individualidade histérica se manifesta em ataques, em sintomas duradouros ou numa mistura de ambos. Parte 5. Compreende-se agora por que tem efeito curativo o método de psicoterapia que foi aqui exposto.
Ele anula a efetividade da ideia que originalmente não foi abreagida, a permitir a seu afeto estrangulado o escoamento pela fala, e a leva à correção associativa, impelindo-a para a consciência normal, em hipnose mais leve, ou removendo-a por sugestão médica, como ocorre no sonambulismo com amnésia. Consideramos significativo o ganho terapêutico obtido com o uso desse procedimento. Naturalmente, não curamos a histeria enquanto predisposição e nada obtemos contra o retorno de estados hipnóides. Nosso procedimento tampouco pode impedir que durante o estágio produtivo de uma histeria aguda, os fenômenos arduamente eliminados sejam logo substituídos por novos. No entanto, decorrido esse estágio agudo e subsistindo seus restos como ataques e sintomas histéricos duradouros, nosso método os elimina com frequência e de modo permanente, por ser radical, e nisso nos parece ultrapassar em muito a eficácia da remoção por sugestão direta, tal como agora é praticado pelos terapeutas. C. Desvelando o mecanismo psíquico de fenômenos histéricos, avançamos um passo no caminho que Charcot seguiu primeiramente e com tanto êxito, com a explicação e a imitação experimental de paralisias histerotraumáticas, então não ignoramos o fato de que assim nosso conhecimento apenas avizinhou-se mais do mecanismo dos sintomas histéricos e não das causas internas da histeria. Apenas roçamos a etiologia da histeria e realmente só podemos iluminar as causas das formas adquiridas, a importância do fator acidental para a neurose. Viena, dezembro de 1892.